Pessoal, nós vamos ver hoje a tecnologia e a matemática física básica aplicada na astronomia na antiguidade, tá? Então eu montei essa aula aqui para demonstrar que na antiguidade quais os aparelhos, né, e como que eles utilizavam a situação de alguns aparelhos para medir algumas coisas e calcular em relação ao universo. Então na antiguidade, né, eles enxergavam em base que 6 mil estrelas de Sol no céu, alguns astros, né, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno e o Sol. O Sol era considerado divindade e só dispunha desses dois aparelhos que vocês estão vendo aí, o Gnomon e um aparelho de medir ângulos, né? Então essas ideias vingaram até a Idade Média, né? E vários povos contribuíram para várias coisas importantes. O mundo grego abrangia só esses pedaços da Terra, né? A astronomia chinesa foi muito importante, com bastante questões mitológicas, né? Não só a chinesa, mas como a grega, que envolviam a ideia de mostrar conceitos, né, em cima da mitologia com explicações de histórias. Foi muito importante, não é uma coisa para ser descartado, né? Então os chineses eles fizeram mapas celestes, né? Eles explicavam algumas situações de eclipse, né, com a situação de fenômenos ligados à mitologia, o dragão, né? E eles fizeram bastante histórias interessantes sobre a questão da origem do universo, né, e como que funcionava o universo nessa época, né? A ideia do eclipse, né, o dragão pegando, comendo o sol, a lua, né, e contribuir para uma visão. E aí a gente tem a questão do Pitágoras, né? Pitágoras, ele propôs que a Terra fosse esférica, com observações e demonstrações científicas na época, né? E eles tinham como provar, né, observando a natureza à sua volta, né? A física e a natureza, né? Então ele tinha algumas situações de propor como que era o funcionamento. Por exemplo, uma carroça num plano, ela vai se afastando e ela vai se diminuindo aos poucos, toda a carroça. Já quando ela pega uma ladeira, ela vai subindo aos poucos, de baixo para cima, até sumir completamente. Então ele começou a se perguntar, né, quando via os barcos, né, se a Terra fosse plana, o barco tinha que sumir completamente, aos poucos. Mas quando o barco se afastava do litoral, isso acontecia ao contrário. Ele ia se sumindo aos poucos de baixo para cima até desaparecer completamente, comprovando, né, que a Terra é o que? Esférica. Então eles tinham essa prova. Então a outra situação de prova seria os eclipses, né, principalmente o lunar, em que a Terra fica entre o Sol e a Lua e projetando sua sombra na Lua. Então acontecia o que? Aos poucos a Terra ia projetando a sua sombra até chegar a uma situação de completa projeção da sombra. Então a Terra tinha considerado por eles um formato esférico. Então quando você tinha na penumbra uma situação de sombra, você tinha a projeção da sombra aos poucos, fazendo um círculo. E aqui tinha aqui a umbra, quando totalmente a Terra a Lua era coberta pela sombra da Terra. Aqui uma foto tirada de um telescópio durante um eclipse, aí você vê a projeção da Terra. E aí eles conseguiam provar que o que? A Terra era redonda devido à projeção da sua sombra. Aos poucos, toda a sombra da Terra está sendo projetada na Lua. Então era uma outra prova da esfericidade da Terra, né? O eclipse, então, eles utilizavam como prova e explicação para ocorrer isso, né? Aí você tem então a situação, devido à posição da Terra, do Sol e da Lua, distâncias, né, você tem essa projeção, e a Terra sendo maior que a Lua, devido ao tamanho que a gente observa, né? Aqui você tem uma situação, se a Terra fosse plana, a sombra projetada seria a terceira, que é a que não ocorre, né? Sombra sempre circular da Terra na Lua. Isso durante um eclipse lunar, em que a Terra está no meio entre a Lua e o Sol. Aí você tem a formação da sombra e a prova desse fenômeno com a explicação que a Terra era redonda. E aí nós vamos agora começar a calcular, lembrando que eles utilizavam dois aparelhos só para medir a questão de ângulo e tempo. Primeiro vamos calcular o raio da Terra. Então vamos imaginar uma seguinte situação, você num litoral, né, uma situação que você está próximo ali do mar, e a gente vai colocar uma pessoa numa certa altura. Se você olhar para o horizonte, você vai olhar o ponto mais distante possível, né? Onde o barco começa a se sumir, né? Que é o ponto mais distante do horizonte. Então a gente enxerga aqui, ó, em linha reta, e a gente vai enxergar o horizonte, formando um triângulo, sendo o raio da Terra, mais o H da altura da pessoa,
e ele forma 90 graus em relação ao ponto que a pessoa enxerga e ao ponto mais distante do mar, formando um triângulo retângulo. O ângulo de inclinação da cabeça da pessoa, alfa, e aí você tem uma razão trigonométrica que pode ser utilizada para provar, de acordo com o raio, com a altura que a pessoa está e a inclinação da pescoço da pessoa, o raio da Terra, o seno. O cateto oposto de alfa, que é o ângulo de observação da pessoa, é R. A hipotenusa é o lado contrário do ângulo de 90 graus, R mais H. E aí a gente consegue descobrir com dois parâmetros qual é o raio da Terra. Então a gente vai fazer o seguinte: o seno de alfa, nós vamos multiplicar por R mais H, está dividindo, passa multiplicando, igual a R. Isso implica que nós vamos colocar aqui agora distributiva, seno de alfa vezes R, R seno alfa. Aí você vai distribuir cada valor pro seno de alfa, então R seno alfa, e H mais H seno alfa, igual a R. Qual que é o intuito dessa conta? A gente vai isolar o R, que é o raio que aí nos interessa em questão do parâmetro. E aí nós vamos fazer agora o seguinte: você coloca aqui o H seno alfa igual a R, o R seno alfa é positivo, do outro lado vira negativo. Aí você pode pôr em evidência o R, então vai ficar H seno alfa igual, colocando o R em evidência, fica R 1 menos seno alfa. Aí você tem agora que colocar o R sozinho para descobrir o raio da Terra, então passo 1 seno alfa dividindo o H seno alfa. Então com essa fórmula aqui, que a gente acabou encontrando, que foi o raciocínio que eles usaram a 300, a 400 a.C., a gente sabendo a altura que a pessoa se encontra do nível do mar e a inclinação da cabeça que ela faz para observar o horizonte do mar, a gente acaba encontrando o que? O raio da Terra. Então uma ideia brilhante, né? Que usa só dois parâmetros: altura em relação ao nível do mar e a inclinação que a pessoa tem em relação ao que ela faz com o movimento da cabeça para o horizonte, para observar o horizonte em relação ao mar. Eu coloquei aqui em cima o H, a altura, o alfa, o ângulo, e aí com esses dois parâmetros você consegue descobrir o raio da Terra. Então, brilhante, usando só um aparelho de inclinação de ângulo, né? Dióptero, que era o nome que eles davam para esse aparelho, né? Que é basicamente uma madeira que você colocava o olho para ver até o ponto do horizonte e ele indicava o ângulo de inclinação, só isso, como fosse um teodolito. Outro cara importante, Aristóteles, que mediu o raio da Terra lá no Egito, né? Aristóteles é um cara brilhante, um gênio, geólogo, matemático, filósofo, entre outras ciências que ele estudava. O pessoal brincava muito com ele que ele era beta em vez de alfa, mas ele foi um cara fenomenal porque ele descobriu com precisão o raio da Terra e o comprimento da Terra. Ele percebeu duas coisas em duas cidades lá no Egito Antigo, Alexandria e Siena, né? Durante um solstício de verão, numa das cidades, né, o sol ele ficava em cima de um poço e iluminava todo o fundo do poço. Já em Alexandria fazia uma sombra no obelisco. Isso indicava que ele tinha sombra, o outro não fazia sombra, né? E tinha a questão do poço ser iluminado completamente na parte interna dele, indicava que existia uma diferença de superfície. Então ele já acreditava que a Terra era redonda. Então a explicação está aqui nesse desenho que eu coloquei. Você tem um obelisco, aí os raios de luz vêm em paralelo, linha reta, ilumina o fundo do poço, e aonde não bate sol cria sombra e cria uma abertura de ângulo, né, de 7,2 graus. Aí você tem ângulos alternos internos, uma volta completa ele já considerando 360 graus. Aí ele contratou um cara para andar com um carrinho que tinha um sino, que cada vez que tocava o sino era um comprimento de circunferência que tinha, né? Então era o comprimento da circunferência 2πr, né? E aí a gente consegue descobrir quantas vezes ele ouviu o sino, né? O comprimento, a distância de uma cidade para outra. E assim a gente conseguia determinar o valor da distância de uma cidade para outra. Feito isso, ele já sabia que tinha em torno de 800 km, 5.000 stadium, né? Aí o que fez? Ele pegou e fez uma regra de 3, basicamente. A regra de 3 constava da seguinte situação: 5.000 stadium representa a inclinação do ângulo que ele tinha, 7,2 graus. Então 5.000 stadium, 7,2 graus.
Lembrando que o cara, ele foi e voltou para ver se era essa medida mesmo, tá? E comprovou que era essa medida aí, em torno de 5.000 stadium, tinha o stadium egípcio e o olímpico, né? Nós vamos ver daqui a pouco qual que seria em metros. E 2 PR é o comprimento da circunferência, que é uma volta completa até 360 graus. O pi já tinha o conhecimento que ele era próximo de 3 na época, né? A gente sabe que é 3.14, infinito, é um número irracional. Aí a gente fez uma multiplicação em cruz. E nesse caso a gente vai isolar a questão do R, que representa o quê? O raio da Terra. E aí você fazendo as contas, passando para o outro lado dividindo, o R vai ser a razão de 5.000 vezes 360 dividido pelo valor dois π R. 2π, aliás, né? Vou colocar aqui o π valendo 3 mesmo. Aí fazendo essa conta, a gente vai encontrar o valor próximo de 6.384. Ele errou por menos de 5% de erro, por quê? Na questão da Terra, ela não é completamente circular, ela é esférica, né? Ela é meio achatada, ela não tem não é uma esfera perfeita, né? É uma elipse, né? Como se fosse um pouquinho achatada. Então ele errou por pouca coisa devido a essa situação, mas poucos quilômetros. Então é uma situação bem interessante, ele chegou muito próximo, um erro menor que 5% do valor real, né? E aqui do lado eu estou colocando para vocês o quanto que vale um stadium egípcio e olímpico, porque eles utilizavam medidas diferentes. O metro é uma coisa recente, né? Então a gente não tinha medidas em metros ainda, então eles usavam a medida de stadium. Tinha um egípcio, 157 metros, e o olímpico, 185 metros. Porque alguns livros eles adotam uma medida em stadium egípcio, outros em olímpico, né, que é o grego. Então foi Aristóteles o primeiro cara a determinar o tamanho da Terra com quase exatidão, né, só por esse detalhe da esfericidade, usando só aquele aparelho de medir ângulo, né, e um carro puxado por um animal e um sino tocando quando ele girava a roda uma vez. De cada giro da roda é uma quantidade de metros que ele andava, né, como fosse um sensor de quilometragem igual de carro atual, só que hoje é tudo eletrônica, né? Mas ele ia acusando quanto que ele andava a cada giro da roda aí, né? E aí ele determinou o tamanho da Terra fazendo esse experimento que é muito famoso e foi já cobrado até em vestibular recentemente aí sobre essa situação de Aristóteles, tá? Então, lembrando que não tinha nenhum telescópio na época, nenhuma medida precisa, tá? Só aparelhos rudimentares. E agora nós vamos para uma situação que é a seguinte. Agora os gregos queriam determinar o tamanho da Lua, a distância da Lua, depois do Sol, a distância até o Sol. Então a gente tem uma situação que é a seguinte. No eclipse lunar, em que a Terra está entre o Sol e a Lua, a Terra projeta sua sombra na Lua. E os gregos perceberam que no eclipse total, a Lua ela ia sendo encoberta pela sombra da Terra, e ela, para ser encoberta totalmente, levava em torno de 50 minutos. Então ela, para entrar totalmente na sombra, 50 minutos, né? Então ela entrando aqui nessa sombra que vocês estão vendo aí, vou fazer um desenho aqui para representar a entrada dela, são em torno de 50 minutos. Ó, ela começa a entrar, para entrar totalmente na sombra, 50 minutos. E para sair completamente, ficando dentro aqui, quando ela começa a aparecer já do outro lado, 200 minutos. Então, eles perceberam uma coisa, né? A sombra era praticamente paralela à Terra. Então, a gente tinha uma prova que era o seguinte: a razão entre o diâmetro da Lua e o diâmetro da Terra, porque você cabia 4 luas nessa sombra da Terra, né? Era de 50, que ela leva um tempo para entrar inteira, né? Para 200. E aí dá um quarto. Então, isso indica o quê? 1 para 4. Que o tamanho da Lua é 4 vezes menor que o tamanho da Terra. Eles conseguiram descobrir dessa maneira, sabendo já o raio da Terra, pelos cálculos anteriores aí do Aristóteles, né? Então o diâmetro da Lua é 1/4 do diâmetro da Terra. A gente consegue descobrir usando só essa divisão por 4 do diâmetro da Terra. E aí a gente acaba determinando o valor do diâmetro da Lua.
Então, só observando o eclipse e o tempo que a Lua levou para entrar no eclipse e sair completamente, descobrir a razão do diâmetros, os diâmetros da Terra e da Lua. Tá? Consequentemente, você pode encontrar também a distância da Terra até a Lua. Se você pegar seu braço, esticar e tampar numa lua cheia com seu dedo indicador, cabem 2 luas praticamente com uma abertura de 1 grau, mais ou menos, do seu olho. Fechando um olho, você tem essa abertura de 1 grau. E aí o que acontece? Seu braço vai estar estendido mais ou menos a 100 centímetros no metro. Então a gente pode fazer com triângulos semelhantes, né? Calcular a distância da Terra até a Lua, usando 2 triângulos. Um formado com a largura do seu dedo até seus olhos, né? Que é em torno de 1 metro. E o diâmetro da Lua, que já era conhecido com o cálculo anterior. E isso vai cair numa regra de 3 de novo, né? Para determinar o valor do diâmetro da Lua, a distância da Lua, conhecendo já o diâmetro da Lua, que era 1/4 da Terra, tá? Então, fazendo uma regra de 3 simples, 1 está para 100, que é a razão do seu dedo para a distância do seu dedo até o seu olho, e aqui é a distância do diâmetro da Lua e a distância da Terra à Lua. Então a gente já conhece o diâmetro da Lua, que a gente já calculou no anterior, né, que era 1/4 da Terra, e aí a gente fazendo o cálculo aí, a gente acaba determinando a distância da Terra até a Lua. Então, 1 sobre 100. Aí você substitui o valor que é o calculado do diâmetro da Lua. E aí a gente coloca a distância da Terra. Multiplicando em cruz, a gente vai encontrar o valor da distância Terra-Lua, que é em torno de 300 e... Para eles lá, quando eles determinaram o valor próximo, né? Não foi exatamente isso, mas arredondando aqui, vai 320 mil quilômetros. A gente sabe que varia muito, né, a distância da Terra à Lua, porque é uma elipse a trajetória, e é em torno de 400 mil a 380 mil quilômetros a distância da Terra até a Lua, mas muito próximo da realidade aí a questão da distância da Terra até a Lua. Aí, consequentemente, numa Lua, quando você tem as fases da Lua, né? E nesse momento que você vê a Lua de dia pela metade, você forma com o Sol próximo. Foi muito difícil eles acharem esse ângulo, mas é próximo de 87 graus. É quando você vê metade da Lua durante o dia. E aí o real seria 87 graus, eles acharam um pouquinho menos, né? Aliás, eles acharam 87 e o real é 89,88. A inclinação que existe entre o formato da Lua, Terra, Sol. Ele já sabia a distância da Terra até a Lua, que era em torno de 320 mil. Então, usando trigonometria básica, a gente tem cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa o cosseno. O cosseno do ângulo A é igual o valor que a gente tem aí do 320 mil, né? Distância da Terra até a Lua, dividido pela distância Terra-Sol. A gente já conhece a distância Terra-Lua, feito do cálculo anterior. A gente substitui o valor e o valor do cosseno de 89,85, né? E aí a gente acaba descobrindo com essas duas razões aí, substituindo os valores, né? A gente troca aqui a posição dos dois, aí a gente troca o valor conhecido já. Então, distância da Terra até o Sol, você coloca a distância da Terra até a Lua, que é 320 mil, que a gente calculou no anterior, dividido pelo cosseno do ângulo conhecido, 0,00226, arredondando esse valor, né? Que esse valor tem mais casas, a gente arredondou para 4 casas. Então, a distância da Terra até o Sol vai dar um valor aí, se a gente fizer essa divisão. Vamos colocar aqui o valor, deixa eu fazer o cálculo aqui, dá esse valor aqui, que eu vou pôr agora aqui para vocês. Dividindo vai dar esse valor aqui, ó. Próximo disso, tá? Não é muito real. A gente tem esse valor aqui em torno de 123 milhões de quilômetros, tá? Muito próximo desse valor de 123 milhões de quilômetros aproximadamente. Conhecendo a distância da Terra até o Sol, a gente pode usar também a ideia dos triângulos semelhantes para descobrir
o diâmetro do Sol. E aí a gente faz o seguinte, a gente conhece o diâmetro da Lua, forma triângulos semelhantes, né? A distância da Terra até o Sol a gente já conhece do cálculo anterior. A gente já conhece a distância da Terra até a Lua também. Já conhecemos o diâmetro da Lua. E aí a gente monta o quê? Uma regra de 3, né? E aí, fazendo a regra de 3 com semelhança de triângulos, distância da diâmetro da Lua pelo diâmetro do Sol, distância da Terra à Lua, distância Terra-Sol. E aí a gente substitui o que a gente tem conhecimento de valor já, isolando a variável que a gente quer saber, que é o diâmetro do Sol. E aí a gente vai acabar descobrindo qual seria o diâmetro do Sol. Consequentemente, a metade seria no raio do Sol. Então, multiplicando o valor do diâmetro da Lua pela distância da Terra. Aí, colocando os valores agora. Vamos pôr aqui o valor que eu encontrei. Então, vai dar aproximadamente esse valor aqui, ó. 640 mil quilômetros. E aí a gente acaba descobrindo o diâmetro do Sol. Tá? E aí é o tamanho que referente ao Sol. Então eles é um brilhante a situação do como que os caras pensavam isso há 400 a.C. usando intuição, observação da natureza, sombras, né? Utilizando bem aparelhos bem arcaicos, né? O Gnomon, que não sabe, é o relógio solar que a gente tem hoje. E o de medir ângulo, basicamente não tinha nenhuma lente, nada disso, não tinha lente na época, né, para medir questões astronômicas. Eles utilizavam só para a questão da inclinação mesmo. Mirava no astro, via a inclinação que tinha o astro, e aí conseguia deduzir valores, né, agregados à inclinação, para deduzir também com as razões os valores de cada um. Então eu vou deixar uma questão para vocês resolver, que é referente a esse assunto, que caiu recentemente num vestibular, há alguns anos, tá? Eu vou ficar por aqui, qualquer coisa pode tirar dúvida. E aí eu vou deixar uma frase aqui de um cientista bem famoso, o Richard Feynman, né? Que é um cara muito importante na ciência, né? A ciência é aquilo que aprendemos sobre como não deixar enganar a nós mesmos. Então, quem refletir essa frase vai entender o que ele quis passar aí, tá? Então, estou por aqui, qualquer coisa é só chamar. Um abraço.